Vamos ver agora algumas opções para inicialização de listas. A gente viu como criar uma lista vazia na última aula e a gente viu também como começar uma lista com certos elementos pré-determinados. Em algumas situações vai ser importante a gente poder declarar uma lista e já atribuir valores para essa lista. A primeira opção que a gente vai ver aqui é usar o comando list. Esse comando list, ele vai converter para a gente os valores de um intervalo criado pelo range para os valores de uma lista. Então, se a gente tiver aqui esse intervalo de 0 até 100 menos 1, indo de 2 em 2, então a gente tem todos os números pares que vão de 0 até 98, e se a gente quiser que isso seja armazenado em uma lista, a gente precisa converter, então, esse valor do range para o tipo lista. E a gente faz isso usando aqui esse comando list. Igual quando a gente tinha um número de ponto flutuante, a gente queria converter ele para inteiro. A gente usava o int, que era o nome de uma função, que ia converter para o tipo inteiro. Então, aqui a gente está convertendo para o tipo list. E se a gente for imprimir depois essa lista, a gente vai ver todos os números pares. Então, nesse exemplo aqui, se a gente quiser criar uma lista só com os números pares, né? Então, a gente pode converter o retorno da função range, começando em 0 até 100 menos 1, com um passo de 2 em 2. Se a gente imprimir o valor da lista de pares, a gente vai ver que todos os números pares foram criados automaticamente. Bom, qual que é a grande vantagem disso? É porque você não vai precisar agora ficar inicializando, né, digitando todos os números pares se você quiser resolver um problema usando os números dessa lista de pares. Outra opção que a gente tem é chamada de compreensão de listas, ou list comprehension. Esse é um termo bastante pythonico, vamos dizer assim. É algo que só existe, ou existe principalmente na linguagem Python, talvez em outras já existam também. E a ideia vai ser incluir dentro de uma construção com um laço como que os valores de uma lista devem ser gerados. Ela vai ser assim, a gente vai criar a nossa lista, que vai receber o valor com abre e fecha colchete. Então, a gente já sabe, se uma variável recebe valores que estão entre colchetes, o que vai ter ali é uma lista. Dentro dos colchetes, a gente vai especificar com a nossa construção do laço, que é o caso aqui, o for, a gente vai especificar como gerar os elementos, quais elementos que devem ser gerados. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai gerar elementos iguais a 0. Então, o número inteiro 0 vai ser gerado. Quantas vezes que esse número vai ser gerado? Vai ser gerado a quantidade de vezes que esse for vai iterar. Então, nesse exemplo aqui, o for está indo no intervalo de 10. O que era mesmo quando só tinha um número no range? Se a gente só tinha um número, significava que a gente estava indo com o range de 0 até 10 menos 1. É o mesmo que fazer o range só de 10. Então, a gente vai fazer de 0 até 9, são 10 vezes. A gente vai criar uma lista com 10 valores iguais a 0. Tá? Se a gente executar essa lista aqui, a gente vai ver, ó, lista recebe colchete 0 para ir no intervalo de 10. Se a gente perguntar o valor que está na lista, a gente vai ver, são 10 valores inteiros iguais a 0. Tudo bem, mas pode não ser tão interessante criar uma lista só com números iguais a 0. A gente vai ver como utilizar mais opções da nossa list comprehension. Já no nosso segundo exemplo que a gente tem aqui, a gente está criando uma lista com valores agora i. E quem que é o valor i? O i está sendo usado dentro do for, e ele vai assumir valores no intervalo de range de 10, que é de 0 até 10 menos 1. Então agora a nossa lista criada ela vai ter os valores 0, 1, 2, até o 9. Vejam aqui nesse outro exemplo, lista recebe i para ir no intervalo de 0 até 10. Se a gente perguntar o valor em lista, a gente consegue ver aqui que são todos os números que estavam especificados dentro desse intervalo aqui. Muito bem. A gente também pode incluir algumas condições dentro desse laço de geração de números que vão ser inseridos na nossa lista. Uma condição que a gente pode inserir é, por exemplo, que eu só quero os números que são pares. Então, se o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, ou seja, se esse número aqui
for um número par, então você deve inserir ele sim na lista. Então, nessa construção que a gente tem aqui, eu vou inserir todos os números i's para o for, que vai com o i de 0 até 10 menos 1, apenas quando o i, o resto da divisão dele por 2, for igual a 0. Então, eu vou ter os números pares. No exemplo que eu vou fazer aqui, a gente vai colocar só os números ímpares. Então, ímpares recebe os valores i, que estão dentro do intervalo de 0 a 10, e eu só vou inserir se o resto da divisão de i por 2 for igual a 1. Se a gente listar aqui os valores ímpares, a gente vai ver que aqui a gente tem todos os valores ímpares de 0 até 10. No exemplo do slide, a gente fez com os valores pares. Então, o que é interessante é que a gente pode colocar uma condição dentro do nosso laço de criação de elementos da lista. A gente pode percorrer uma outra lista e inserir esses elementos na nova lista que está sendo criada. Vejam aqui nesse exemplo. A gente tem criado a lista com frutas e a gente vai criar uma nova lista com os valores de x. E quem é x? X são todos os elementos que vão iterar dentro da minha lista de frutas. Então, na primeira iteração do laço, x vai assumir o valor de apple. Então, x vai ser inserido em lista. Olha ele aqui. Depois, o x vai assumir o valor de banana. E então, o x vai ser inserido na lista. E assim por diante, até o último, que vai ser a mango, que a gente vai inserir também na lista. Tá? Percebam que a gente vai inserindo em ordem, porque a ideia é mesmo a ideia do laço. Então, o laço ele está percorrendo a lista frutas, e para cada valor que ele atribui a x, a gente está guardando o x dentro da lista de frutas. Tá? Se a gente pedir para imprimir, a gente vai ver que o que a gente acabou de fazer foi uma cópia dos valores da minha lista anterior. E a gente também pode acrescentar uma condição, né? Uma condição aqui que eu vou inserir apenas valores x que vêm da lista de frutas. Então, se A está em x. A gente ainda vai ter uma aula sobre strings, a gente vai ver como manipular, como encontrar elementos dentro de strings, mas esse operador in que a gente acabou de falar, ele também serve para strings. Então, além dele descobrir se um item pertence a uma lista, você consegue saber se um caractere pertence a uma string com o operador in que a gente tem aqui. Então, nesse caso, a gente tem assim, lista vai receber todos os valores x para x iterado no meu vetor de frutas, só que para cada valor que x assume do vetor de frutas, se a, que é um caractere, está em x, então, inicialmente, x assume esse valor aqui. A está em x? Sim, porque tem um caractere A. Então, Apple vai ser inserida na nossa nova lista. Depois, o próximo valor que x assume, A, também pertence a esse novo valor, então ele é inserido. Já nesse valor, A não está nessa string, então a gente não vai inserir ele na nossa nova lista. Em aqui que o i também não. E finalmente em Mango a gente tem, então Mango é inserido na nova lista. Tá? Quando a gente imprimir a lista, a gente vai ver que é uma outra lista que foi criada apenas com os valores que respeitam essa condição que a gente adicionou na hora de criar, de inserir os elementos com o list comprehension. A gente pode também aplicar alguma operação ou função antes de inserir o item na lista. Como que isso é feito? Então, veja, aqui eu vou criar uma lista com potências de 2. Como que eu sei que é uma lista? Ela está recebendo valor entre colchetes. Nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura de laço. Primeira coisa que eu vou ler aqui, ó, for i no intervalo de 0 até 10 menos 1. Então, a gente vai ter os valores 0, 1, 2, até o 9. Então, para cada item i que está sendo gerado dentro desse laço, a gente vai inserir o quê? A gente vai inserir 2 elevado a i. Então, na primeira iteração, a gente está inserindo 2 elevado a 0. Na segunda, 2 elevado a 1. Depois, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, e assim por diante, até 2 elevado a 9. Ou seja, os valores aqui na minha lista que eu estou criando vão ter as potências de 2 listadas em ordem. Vamos ver aqui. Esse é uma
utilidade é um exemplo bastante interessante. Se você quiser criar, então, potências, os valores que vão ser 2 elevado a i, para o i no intervalo até 100, eu vou colocar aqui. Então, para todos os valores de 0 até 99, eu quero saber a potência de 2. Vão ser valores bem grandes, a gente perguntar aqui. Então, nem deu para ver, né? Então, aqui os primeiros valores de potência de i, e depois a gente vai continuando aqui até uns valores bem grandes. Eu vou colocar só 10, que eu acho que vai ser melhor mesmo, para a gente poder visualizar. Quem está agora em potências são essas potências aqui de 2. Certo? Então, vejam, nesse formato, o que a gente fez? A gente fez uma criação de uma lista, guardou em potências. Como que essa lista foi criada? Com uma estrutura de repetição, que no caso foi o for. Nesse for, a gente usou a variável i para assumir valores no intervalo de 0 até 10 menos 1. E aí, para cada valor que a variável i assumiu, a gente acrescentou na nossa lista, em ordem, o valor de 2 elevado a i. Então, a gente acrescentou 1, depois 2, depois 4, e assim por diante. A gente já aprendeu na última aula, né, uma forma equivalente para fazer isso, seria começar com a lista vazia, depois fazer um for, da mesma forma como esse for que a gente fez aqui, e aí agora nessa nossa lista vazia, que não é squares não, tá errado, né, é potências. Então aqui na nossa lista de potências, a gente vai fazendo um append. A função append a gente viu na última aula que ela acrescenta um valor, um item no final da nossa lista. Então aqui a gente estaria primeiro acrescentando no final da lista 2 elevado a 0, que ia ser o valor 1. Depois 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 1, que é 2. Depois 2 elevado a 2, que é 4. Depois 2 elevado a 3, que é 8, e assim por diante. Então o resultado desse trecho de código é o mesmo que a gente fez tudo aqui em uma única linha. Tá? Então isso acontece bastante. Conforme a gente vai evoluindo na programação, a gente vai aprendendo, às vezes, alguns atalhos, coisas mais práticas, que na hora você programa fica bem mais simples o seu código, mas quando a gente está aprendendo, é importante ver essas soluções iniciais, né, a solução mais básica possível, para você entender o que está sendo feito a cada passo daquelas linhas ali. E um último exemplo, aqui um exemplo mais interessante, onde a gente vai aplicar uma função para a criação de uma lista. A aplicação dessa função, ela vai ser assim. A gente tem a criação de uma lista para valores de A que estão no intervalo de 0 até 3 menos 1. E aí, cada valor assumido nesse laço aqui, cada valor que A assume, a gente vai aplicar a função área círculo. Eu declarei então uma função área círculo que vai receber como parâmetro um raio, no caso vai ser o A, e vai retornar o valor de π r ao quadrado, né? Então vai retornar a área do círculo. Aqui vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então eu vou inserir nessa minha lista de áreas exatamente o valor de π área ao quadrado, com as áreas começando em 0, depois 1 e depois 2, né, que esses são os valores assumidos aqui para o valor de A. Então, a gente consegue ver nesse exemplo uma estrutura de criação de lista, onde eu estou aplicando uma função para os valores gerados dentro do meu laço aqui do for.